Olá, amigos da Companhia do Xadrez, Companhia do Xadrez. Olá a todos os fãs de xadrez espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Anderson Loureiro e neste vídeo eu vou trazer mais uma partida para alimentar a nossa playlist de heróis improváveis do xadrez. Essa playlist que vai trazer partidas de grandes jogadores não tão conhecidos, mas que fizeram grandiosas partidas, normalmente contra jogadores ali de rating maior do que eles mesmos. Então, nesta partida aqui eu quero homenagear aqui o meu amigo lá de Manaus, o Leonardo Gadelha da Paz, ele que é candidato a mestre, atualmente está ali com um rating feed de 2033. Aqui nesta feita, no torneio Serial Chess, no segundo Serial Chess que ocorreu em Manaus, está enfrentando o mestre feed Andrei Neves, um outro grande amigo, também indiscutivelmente um fortíssimo jogador, um dos mais temíveis jogadores ali da região norte e também no Brasil. Bom, conheci esses dois camaradas em Manaus, os caras são gente boas, mas desta feita quero trazer esta brilhante partida do Leonardo Gadelha, que me impressionou pela destreza que ele vai apresentar no final do jogo. Vamos então para o fight, vamos aqui com Leonardo Gadelha jogando cavalo F3. A resposta do mestre Andrei Neves foi cavalo F6, veio aqui C4, E6, G3, B6, bispo G2, bispo B7, roque, e agora com C5 estamos de fato na variante simétrica da inglesa. A partida segue aqui com cavalo C3, vem bispo E7 do mestre feed Andrei Neves desenvolvendo a sua peça. Vem aqui B3, a ideia do candidato a mestre Leonardo Gadelha é colocar aqui o bispo em B2. Agora o lance roque, bispo vem para B2 para ocupar esta casa na grande diagonal, onde ele pode exercer pressão aqui por essas casas pretas. Vem agora D6, um lance típico aqui da variante simétrica, que é muitas vezes fazer aquela formação porco-espinho com D6 e também com A6. Uma formação muito típica também, algumas variantes da siciliana, onde esses peões vão ficar aqui na sexta fileira guardando casas importantes aqui na quinta fileira. Bom, vamos para a partida. Vem aqui o lance D4, C por D4, cavalo por D4. Agora acontece a troca de bispos aqui na diagonal branca, bispo por G2, rei por G2 e agora dama C7. Depois de dama C7, Leonardo Gadelha vai jogar aqui o lance dama D2, já conecta suas torres. É importante deixar aqui a primeira fileira do seu bando livre para que as torres possam se posicionar conforme a necessidade. Agora a torre de F pode se colocar em D1, a torre de A pode se colocar em C1 para pressionar aqui ao longo das colunas perto do centro. Vem aqui o lance A6, lance temático para guardar a casa B5 de um possível salto de cavalo nesta casa. Agora o lance torre AC1, vem dama B7 cheque, aproveita para tirar a dama aqui da coluna da torre adversária e com ganho de tempo, já que está atacando o rei ali em G2. Vem aqui o lance F3, Leonardo Gadelha pondera sobre a possibilidade de ocupar o centro com o peão de E, então já defende o cheque com F3 para em seguida continuar com o lance E4. A partida seguiu aqui com o cavalo C6. Desenvolvendo sua peça, também conectando as suas torres, liberando também a primeira fileira para suas torres jogarem. Partida muito bem jogada por ambos jogadores aqui até o momento. Vem aqui E4, cavalo por D4, dama por D4. E agora o lance B5. Lance também bastante típico aqui nessa variante da inglesa. As pretas já lançam seu peão em B5, procurando tocar aqui nessa estrutura das brancas, expandindo na ala da dama. Vem aqui torre FD1, centralizando sua torre, torre FC8.
Já coloca mais pressão aqui sobre o ponto C4, vem cavalo E2, manobrando o seu cavalo, liberando aqui a defesa da torre para o peão de C4, uma vez que ela está defendendo, não é necessário retomar em C4 de peão. Então qualquer troca que ocorrer aqui em C4 vai ser uma retomada de peça, mantendo intacto aqui os peões de A e B nas suas posições. Vem então B por C4, torre por C4, torre por C4, dama por C4 e aqui torre C8. Depois de torre C8, dama D3 para ficar vigiando a casa C2. Dama B5 é o lance, dama B5 é o lance. Provavelmente a ponderação aqui do nosso mestre Andrei Neves foi já eliminar aqui as damas e permitir uma possível entrada aqui em C2. Dama por B5. A por B5 foi a continuação e agora torre C1. Claro que o mestre Gadelha não quer deixar a torre adversária adentrar aqui na sétima, então já coloca a sua torre para combater ali a torre adversária. Depois de torre por C1, cavalo por C1, as coisas estão até agradáveis aqui para as brancas, já que possuem aqui 2 contra 1 na ala da dama, e isso costuma ser uma boa vantagem no final. Costuma ser uma boa vantagem no final porque é possível criar um peão passado distante, e vai ser o tema desse final, e o Leonardo Gadelha vai realmente utilizar isso como uma grande arma para poder conseguir vantagem na posição. Vem aqui o lance D5. D5 foi o lance escolhido pelo mestre Andrei Neves. E aqui o Leonardo Gadelha vai aproveitar esse lance para isolar o peão aqui em D5. Vai aproveitar para isolar o peão em D5. Vou parar aqui para fazer uma sugestão na posição, depois de uma breve análise que eu fiz. Depois de cavalo por C1, possivelmente uma boa continuação para as pretas para manter mais ou menos o equilíbrio seria cavalo D7. E depois de rei F2, rei F8, bispo D4, G6, para tirar o ataque do peão ali de G7 e poder trazer o rei tranquilamente aqui para a ala da dama. Vem aqui A4, B por A4, B por A4, cavalo B8. Vai virar um bloqueador aqui em A6 e depois de F4, rei E8 é uma linha sugerida aqui pela máquina. O rei está vindo para a ala da dama para segurar esse peão e não tem muitas debilidades aqui na sua posição de peões aqui na ala do rei. Bom, vamos para o lance da partida. Depois de cavalo por C1 foi o lance D5. Depois de D5, aqui o Gadelha aproveita para jogar bispo por F6. E depois de bispo por F6, tome D5 e agora aquilo que eu falei para vocês, o peão está isolado aqui no centro. Bem aqui o lance rei F2. Não foi também a melhor das jogadas. Está correta porque está trazendo o rei para o centro do tabuleiro. Mas uma opção interessante aqui também seria jogar cavalo D3. E a ideia é que, já que o bispo é de casas pretas, o cavalo em D3 poderia atacar ou via F4 ou via B4 o peão de D5. O rei está longe, então esse peão, para não ser perdido, deveria avançar. Uma vez que ele avance, liberaria aí as casas E4 para o rei branco adentrar. Por exemplo, se rei F8, cavalo B4 atacou o peão, e se D4, F4, rei E8, rei F3, rei D7, cavalo D5 atacando o bispo. Esse bispo não tem muitas boas casas para jogar, se por exemplo bispo D8, então rei E4 e o peão de D está caindo. Bom, mas vamos para a partida, vamos ver o que aconteceu nesse final depois de rei F2. Vem aqui rei F8, agora o lance A4, criou o peão passado, vem B por A4, B por A4 e agora rei E7, o rei também vem aqui para o centro, vem rei D6 e agora cavalo B3. Cavalo B3 marca a casa C5, para o rei não entrar aqui em C5, seria uma jogada um pouco chata para as brancas, então o rei não entra em C5
e agora vai precisar-se de algumas manobras. Aqui o Andrei Neves joga bispo D8, vem rei D3, bispo B6, fica de olho aqui em procurar bater aqui nos peões via casa G1 e também trata de segurar as casas do cavalo aqui na ala da dama. A partida seguiu aqui com H3, vem o lance G6, rei E2, um lance de espera, vem agora rei E5 e depois de rei D3 é que vai vir um lance incorreto aqui por parte do mestre Andrei. Ele não percebeu o perigo na posição e jogou o lance G5. Aqui, se jogasse rei D6, provavelmente o mestre Gadelha entenderia que a posição está igualada. Seria muito difícil forçar aqui alguma coisa. É o tipo de posição que a gente olha para ela e fala assim, quem forçar pode fazer besteira, né? Então, está muito equilibrado, a máquina reconhece aí um equilíbrio quase que perfeito na posição. Bom, mas o fato é que depois de rei D3 e G5, qual o problema com esse lance aparentemente inocente que foi o lance G5? O ponto é que existe um detalhe tático agora na posição que vai permitir com que o peão de A avance. Aqui o mestre Gadelha aproveita para avançar seu peão, avança o peão de A para A5, ataca o bispo de B6, o bispo vem para B7 e agora, pasmem, o cavalo vai ser lançado aqui em D4. Fica ameaçando jogar aqui cavalo C6 cheque e dar o duplo ali do bispo de A7. Pô, mas vocês podem me perguntar, mas se bispo por D4, o que acontece? Bom, se bispo por D4, acontece o seguinte. D4 vem o lance F4. Esse é o ponto do movimento profundo aqui do nosso candidato a mestre Leonardo Gadelha. Realmente um lance muito bonito, porque depois de F4 o rei vai ter que sair desta casa E5 e não vai poder mais manter a defesa do seu bispo em D4. Por exemplo, se G por F4, G por F4, aqui o rei precisa ficar perto do peão, senão esse peão vai entrar. Então, rei D6, rei por D4. E temos um final que é muito típico, um final que você deve conhecer. Um final onde tem igualdade material, porém o peão passado distante causa a derrota aqui das pretas. O rei precisa vir para segurar o peão de A, enquanto o rei captura o peão de D e depois captura os outros peões para ganhar o final. Então, o cavalo D4 realmente foi um lance fenomenal. A partida seguiu, claro que o mestre Andrei Neves viu toda essa sequência e tentou defender a posição de uma outra maneira. Jogou aqui o lance bispo C5. Aqui o Leonardo Gadelha segue com A6. Vem o lance H5 e aqui mais um lance bonito, que é o lance A7, ameaçando a promoção. Por A7 seguiu a partida, cavalo C6 e agora cai o bispo à linha 7. Vem rei F5, cavalo por A7 e agora H4. O mestre Andrei Neves ainda tenta criar alguma possibilidade de salvar a partida, uma vez que esse rei pode adentrar aqui em F4 depois deste lance. H4 visa liberar a casa F4, desviar aqui o peão de G3 da defesa de F4, para poder ter alguma chance de adentrar aqui tocando em F3 ou então entrar em G3 tocando em H3. Como nós vamos ver no resto da partida, o mestre Leonardo Gadelha está plenamente ciente de qual é essa manobra e vai jogar o fino para poder ganhar a partida. Vem aqui G por H4, G por H4, agora rei E3, vem D4 cheque, joga aqui rei F2 corretamente, não se pode tomar esse peão em D4, já que se rei por D4, por exemplo, vem rei F4 e não há mais como defender os dois peões. Cavalo B5, rei por F3
cavalo D6, F6 e está vindo aqui, pode até complicar a vida das brancas nesse final. Bom, depois de D4 cheque veio então o lance fino, rei F2, para manter aqui a vigilância no seu peão de F. A partida segue aqui com rei E5, vem o lance cavalo B5, rei D5, agora rei E2, rei E5, rei D3, agora depois de rei F4, cavalo por D4. Conseguiu eliminar o peão de D4 ao mesmo tempo em que o cavalo defende o peão ali em F3. Agora vem o lance rei G3. Aqui o mestre Andrei Neves ainda tenta criar algum tipo de contra-jogo jogando contra o peão de H3 para criar este peão passado na coluna H. A partida segue com rei E3, vem rei por H3, agora rei F2, rei H2, cavalo F5, ataca o peão, vem aqui rei H3, e aí depois de rei E3, F6 e rei F4, as pretas abandonam a partida. Bom, por que as pretas abandonam a partida? Porque a sequência aqui poderia ser rei G2, na verdade quase forçado. O abandono podia ser rei H2 ou rei G2 e cai o peão para o cavalo ali em H4. Depois de rei F2 fica fácil esse final. Rei F5, rei E3, F4, rei D3 e rei por F6. É muito fácil promover esse peão para dar mate. Uma outra sequência bonita aqui na partida, que poderia ter sido tentada pelo mestre Leonardo Gadelha, depois do lance F6 poderia ser o lance rei F2. E aqui nós estaríamos diante de um tema de ataque de mate de cavalo e rei contra rei e peão de torre. Por exemplo, uma sequência seria rei H2 e aqui cavalo E3. Se rei H3, F4. Se F5, rei F3. Se cavalo H2, cavalo por F5, ameaçando o peão aqui em H4. Para salvar o peão, joga-se H3 e aqui rei F2 está entrando numa cadeia de mate. Depois de rei H1, cavalo G3 cheque, rei H2, cavalo F1 cheque, rei H1, um lance de espera com o peão, F5, e agora depois de H2, cavalo G3, checkmate. Seria um final épico aqui, um final estilo finais de composição, né? Muito legal, muito bonito, muito bonita a partida, me impressionou a técnica de final aqui do Leonardo Gadelha, fenomenal. Meus parabéns para o meu amigo Leonardo Gadelha por essa grande partida. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí os seus comentários o que vocês acharam dessa partida do quadro Heróis Improváveis de Xadrez. E também você que tem uma grande partida de um herói improvável, um jogador não tão conhecido que você queira que apareça aqui na nossa playlist, é só deixar aí no campo de comentários e eu vou solicitar para vocês a partida para a gente analisar e postar aqui nesta playlist. Obrigado por terem assistido, um grande abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo, até lá!